Quando digo sobre lendas brasileiras, o que vem à sua cabeça? O Saci? A mula sem cabeça? Talvez o Curupira? E se eu dissesse que existem lendas espalhadas pelo país que poucos conhecem e que são de verdade perturbadoras? Hoje vamos conhecer lendas assustadoras e bizarras da região Nordeste. O Cabeça de Cuia é uma das lendas mais famosas do estado do Piauí, mais especificamente nos arredores das águas do rio Parnaíba. A história diz que havia um jovem pescador chamado Crispim, que vivia junto de sua mãe e passavam por uma situação de extrema pobreza. Teve um dia que Crispim voltou para casa com uma enorme fome e sem ter conseguido pescar nada. Sua mãe, como de costume, havia preparado apenas uma sopa rala com pedaços de ossos pela falta de comida. E na tentativa de enganar a fome e também Crispim, ela colocou uma cuia virada dentro da panela para dar a impressão de que tinha mais comida. Quando percebeu a mentira, Crispim ficou furioso. E em um ataque de raiva, ele agrediu a própria mãe com um dos ossos de boi que tinha na sopa. Antes de morrer, ela lançou uma terrível maldição sobre Crispim. Seu filho vagaria pelos rios como uma criatura monstruosa até cumprir um objetivo quase impossível. A partir daí, Crispim se transformou no Cabeça de Cuia. Seu corpo ficou deformado, sua cabeça cresceu de maneira desproporcional e passou a viver nas profundezas dos rios, aparecendo principalmente durante a noite para assustar pescadores e viajantes. A tarefa que sua mãe lhe deu seria devorar 7 mulheres virgens e chamadas Maria, assim se livrando da tal maldição. Até hoje ainda existem histórias de barulhos estranhos vindo do rio durante a madrugada, ou uma figura enorme surgindo sobre a água, ou até pessoas que juram ter visto um homem de cabeça gigantesca desaparecendo nas águas. Além de assustadora, a história também funciona como um alerta sobre as consequências da violência contra os pais e do descontrole causado pela raiva. Basicamente, é a história de um filho que assassina a própria mãe, que condena o filho a se tornar um monstro pelo resto de sua vida. A versão mais conhecida da lenda do Papa Figo conta que havia um homem muito rico que sofria de uma doença terrível que fazia sua pele apodrecer. Desesperado e obcecado por uma cura, ele procurou curandeiros e outras pessoas que diziam conhecer curas que nem a medicina conhecia. E um deles chegou a uma conclusão bizarra, em que só havia uma forma de reverter aquela doença: se alimentando de fígado de crianças. Depois desse dia, o homem passou a sequestrar crianças durante a noite. Alguns acreditam que ele carregava suas vítimas dentro de um saco em suas costas, semelhante ao velho do saco. Depois de capturá-las, ele retirava seu fígado e desaparecia sem nunca deixar rastros. Esse homem ficou conhecido como Papa Figo. Dependendo da região, alguns detalhes podem mudar. O Papa Figo pode ser um homem muito rico e influente. Em algumas versões, é dito que ele fez um pacto sobrenatural e precisa continuar se alimentando de fígados para se manter vivo. Ao contrário de outras criaturas, o Papa Figo é assustador justamente porque parece uma pessoa comum, desesperada por uma cura. A lenda deixa uma mensagem implícita sobre ensinar crianças a não confiar em estranhos e evitar andar sozinhas. Mais uma história bizarra. Um homem que caça fígado de crianças, sem a certeza que isso vá o curar. O Kibungo é uma das criaturas mais assustadoras do nosso folclore. Sua lenda chegou ao Brasil trazida de povos da África, se tornando muito conhecida na Bahia e em outras partes do Nordeste. A versão mais famosa diz que o Kibungo é um monstro de aparência meio humana e meio animal, às vezes associada a um enorme macaco, coberta de pelos, com presas afiadas, olhos vermelhos e uma enorme boca em suas costas. Quando encontra uma vítima, especialmente crianças que andam sozinhas, se recusam a dormir ou desobedecem aos pais, como de costume, ele a engole por essa boca. Mas também dizem atacar qualquer pessoa que considere indefesa. Há muitas versões da história. Em algumas, o Kibungo é apenas um predador monstruoso. Em outras,
possui poderes sobrenaturais, como desaparecer na escuridão ou assumir outras formas para atrair suas vítimas. O que mais assusta é sua imprevisível boca escondida nas costas. Pensa, um monstro te persegue. Assustador, mas parece apenas um animal, até ele abaixar a cabeça. Você congela ao ver uma enorme boca se abrindo atrás dele. Uma curiosidade interessante é que pesquisadores do folclore registraram o kibungo como um dos principais exemplos da influência africana nas lendas brasileiras, mostrando como essas histórias foram adaptadas e ganharam características próprias no Brasil. Interessante, mas ainda bem sinistro. Um monstro estranho que devora crianças pela boca em suas costas. Segundo a tradição, a cabra cabriola não é uma cabra comum. Era um ser monstruoso, com um corpo de cabra, dentes e chifres enormes, olhos brilhando no escuro e fogo saindo pelas narinas. Seu cheiro lembrava enxofre, e ela percorria ruas e casas durante a noite à procura de crianças que ainda estivessem acordadas ou desobedecendo. A criatura é capaz de dar saltos enormes. Cabriola significa justamente isso. Dizia-se que ele não é do tipo de monstro que espera na floresta ou em cantos escuros. Quando a noite caía, ele subia em telhados, observava pelas janelas e invadia as casas para levar as crianças desobedientes. Ele literalmente ia buscar a presa. Acredita-se que ela cantava coisas bizarras antes de atacar, às vezes até imitando a voz do pai ou da mãe da criança. Existem duas versões sobre suas vítimas: crianças pela desobediência em casa ou simplesmente pelo prazer próprio, sem outra explicação. Diferente do Papa Figo, por exemplo, que é retratado como um homem doente que sequestra crianças, o cabra cabriola é uma criatura sobrenatural, muito mais próxima de um monstro do que um ser humano. Uma cabra bizarra e perturbadora, praticamente um demônio do folclore. O Labatute é uma das lendas mais macabras e menos conhecidas do folclore nordestino. Ela é contada principalmente na região da Chapada do Apodi, entre o Ceará e o Rio Grande do Norte. Na lenda, o Labatute é descrito como um gigante coberto de pelos ásperos, com cabelos longos e bagunçados, mãos enormes, pés redondos e um único olho no meio da testa. Seus dentes lembram presas de elefante, e sua aparência é tão horrível que muitos diziam que bastava vê-lo para ficar paralisado de medo. Ele é praticamente uma personificação de uma fome monstruosa e insaciável. Segundo os relatos, ele sai durante noites de vento forte ou de lua cheia, andando por estradas, vilarejos ou áreas isoladas à procura de vítimas. A chegada de Labatute sempre é ligada a uma forte ventania vindo de uma hora para outra. Sua preferência seriam as crianças, por acreditar que sua carne era mais macia que a de adultos. Apesar disso não querer dizer que eles estão seguros. Durante muito tempo, os pais diziam aos filhos para não saírem de casa depois de escurecer, ou o Labatute aparecia para levá-los. Diferente de muitas criaturas do folclore, o Labatute tem uma origem histórica bastante incomum. Ele se representa como um personagem real, Pedro Labatute, um veterano de guerra, lembrado por sua brutalidade, acabou sendo transformado em um monstro terrível. Nada como uma história infantil. Um monstro extremamente assustador que devora crianças para se alimentar, de forma totalmente brutal. Obrigado por chegar até aqui. Se gostou, deixa o like e se inscreva, não custa nada. E comente se quer conhecer lendas de outras regiões. Até a próxima.